A graça e a paz de Jesus. Amém? Nós vamos então ter aquele momento de reflexão na Escritura. Eu vou ler o texto que está em Mateus, no capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 23, se você quiser acompanhar. É bom, interessante. Mateus, capítulo 21, versículo 23. Eu vou ler até o versículo 32. Na versão que eu estou usando, que é atualizada, diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Continuou Jesus: Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Agora eu quero chamar sua atenção para essa seguinte frase, para que você possa memorizá-la, interiorizá-la, porque é base da nossa reflexão. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu. Eu chamo sua atenção novamente para essa outra frase: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Esse é o nosso texto, base para a nossa reflexão. E eu quero começar essa reflexão, após a leitura, com uma indagação. A seguinte indagação: ateu de que Deus? Ateu de que Deus? E aí eu quero conceituar aqui, em linhas bem resumidas, um conceito que é geral, do ateísmo. O que é o ateísmo? Ateísmo é a negação na existência de divindades ou de qualquer experiência transcendental. E, igualmente, o ateísmo só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência, e desse modo rejeitam os fenômenos baseados na crença subjetiva. Então, esse é o conceito de ateísmo. E o ateísmo ele deriva da palavra ateu. Ateu, que vem do grego, que é ateos, como diria o Alexandre. O a, ele é aí o prefixo aí de negação, teos é Deus. Então, trocando em miúdo, significa sem Deus, ou não Deus, sem Deus.
Então isso é o ateísmo. Tem um dado interessante que diz o seguinte, que 2,5% da população mundial se considera ateia. E 11,9% das pessoas afirmam não possuir religião. Então isso dentro de um universo de mais de 7 bilhões de pessoas, que é o que é contabilizado hoje na Terra, já tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então, esses dados dentro desse universo acima aí de 7 bilhões. Ok? E aí eu fui dar uma olhada na história, sobre a história do ateísmo. E aí eu quero trazer para vocês uma síntese dessa viagem, para que a gente possa entender um pouco as nuances desse conceito ateísmo, as diferentes configurações que tem o ateísmo na história, conforme a sociedade, conforme a cultura, conforme o contexto imediato. Então quero trazer essa síntese, dar uma viajada rapidamente com vocês aqui, desde a antiguidade até chegar na modernidade, para que a gente possa entender um pouco esse conceito e chegar aonde eu quero chegar e falar com vocês, chamar a atenção. Então, na história do ateísmo é o seguinte: desde a antiguidade existiram pessoas que não criam nos deuses que a sua comunidade acreditava, que a sua comunidade cultuava. Desde a antiguidade existiram pessoas assim. Um exemplo bem conhecido é do famoso pensador chamado Sócrates, que vai influenciar com o seu pensamento todo o Ocidente. Todo o Ocidente ele vai influenciar. E Sócrates, ali por volta do século V a.C., ele foi condenado à morte em Atenas. Sabe por quê? Dentre outras coisas, dentre outras acusações, ele foi condenado por não acreditar nos deuses. Ou seja, ele foi condenado por ser ateu, por não acreditar nos deuses gregos ali. Aí foi condenado, dentre outras coisas, isso fazia parte, aí ele foi condenado a tomar cicuta. Ele tomou e acabou morrendo. Na Grécia, quem definiu as ideias da ausência de Deus foi um pensador, um filósofo nascido na ilha de Samos, por volta de 341 a.C., chamado Epicuro. E ele mesmo, não sendo propriamente um ateu, ele levantou a questão de que os deuses, novamente os deuses, nada mais são do que simples analogias das qualidades humanas, uma projeção. Ele falou que os deuses eram uma projeção daquilo que são as qualidades humanas, daquilo do ideal perfeito das qualidades humanas. E durante seus estudos, o Epicuro ele indagou o quê? Ele indagou a relação das pessoas com os deuses do Olimpo, pois para ele os deuses, se existissem os deuses, eles teriam mais com que se preocupar do que ficar criando métodos de sofrimento para as pessoas. Então era esse o questionamento dele a respeito dos deuses do Olimpo. E aí mais para frente, no século III, ali no ano 214, influenciado pelo epicurismo, um outro pensador chamado Carneades, ele chegou a dizer o seguinte, abertamente, em público, que os deuses não existiam. E quando ele disse isso, na ocasião ele estava em Roma, ele tinha sido enviado com outros dois pensadores para representar Atenas na cidade. E a declaração desse pensador foi durante uma conferência onde estava o pessoal do Senado romano, e essa é considerada a primeira manifestação pública de um ateísmo filosófico, né? E aí a gente dá um salto para o primeiro século da era cristã.
aonde já tem ali os discípulos de Jesus de Nazaré, os cristãos. E você sabe do que os discípulos de Nazaré, de Jesus de Nazaré, de Jesus, os cristãos, eles foram chamados ali no primeiro século, no contexto do Império Romano? Eles foram chamados de ateus. Os discípulos de Jesus, os cristãos, criam em Jesus, caminhavam na fé em Jesus, foram chamados de ateus. Por quê? Ateus. Por quê? Porque eles não criam nos deuses romanos. E eles também não criam que o imperador, que o César, era Deus. Então eles não participavam do culto ao imperador. E esse foi um dos principais motivos do martírio de diversos cristãos, diversos discípulos de Jesus, porque não acreditavam nos deuses romanos e não acreditavam que o imperador era Deus. E esse é o motivo pelo qual muitos foram jogados para os leões nas arenas, porque não acreditavam, eram ateus do Deus imperador romano, do César. É interessante observar isso. E aí, com o passar do tempo, com a estatização da religião cristianismo no Império Romano, pelo imperador Constantino no século IV, durante toda a Idade Média, a partir daí, durante toda a Idade Média, não concordar com os dogmas da igreja era ser ateu. A Idade Média vai passar todinha assim. E isso era considerado uma ofensa. Conforme a igreja oficial do Estado, no caso que era a Católica Romana, de toda aquela Idade Média, ela foi se constituindo como religião do Estado, como igreja-Estado, né, tendo a mesma formatação administrativa do Império Romano. Essa igreja-Estado, à medida que ela foi se constituindo, mais e mais perigoso tornou-se ser ateu, chegando ao patamar de se transformar em uma acusação gravíssima. Muitas vezes apenas ser mencionado como ateu por alguém, ou mesmo cogitado, já era motivo o suficiente para o herege, para o ateu, ele ser condenado à fogueira. E não precisava muito para ser considerado ateu. Bastava você não concordar com algum dogma da igreja, com algum ensino doutrinário da igreja, você era considerado ateu e você ia para a fogueira. Estava na roça. E aí na história, depois disso, depois desses 1000 anos aí da Idade Média, desse domínio teocêntrico por causa da religião, não o domínio de Deus, mas o domínio da religião, esse mundo teocêntrico, vem então o renascimento, onde há uma ruptura da maneira de pensar com a igreja, com a teologia da igreja, com a religião. E agora, com o renascimento, o homem passa a ser a medida de todas as coisas na história. Já não é mais levado em conta o teocentrismo da religião estatal, dogmatizada, sistematizada. E aí vem o iluminismo. Então a humanidade rompe com essa questão da religião milenar construída. E aí chega a modernidade. Aí na modernidade, com o advento da ciência, o advento na explosão de conhecimento, não é? Chega a modernidade, e na modernidade vai ter um homem chamado Nietzsche, que talvez seja o mais repulsivo ateu para o cristianismo como religião. E Nietzsche, ele teve a coragem, na sua época, de contestar o status quo da igreja institucional. Ele teve essa coragem. Ele também questionou a proeminência do clero.
o poder político do cristianismo na Europa, o cristianismo europeu, o poder político tanto do protestantismo quanto do catolicismo. Ele questionou isso, essa simbiose de religião, Estado, religião e política, do protestante e do católico na Europa. Ele questiona. E para o Nietzsche, para quem os cristãos religiosos tremem, falam, era o diabo, para Nietzsche, Deus estava morto. Até recentemente lançaram um filme, na minha opinião, sem entender o contexto da frase que foi dita. Fraquíssimo, na minha opinião, o filme. E aí, o seguinte, ele disse, Deus está morto, que Deus estava morto. Mas ele não estava. Quando você vai para a obra, o contexto do que ele disse, você vai perceber que ele não era do Deus que criou o universo que ele está falando. Não é esse Deus que ele está falando que estava morto. Mas ele estava falando do Deus caricato que foi criado pela religião dos homens. É esse Deus que estava morto. É desse Deus que ele estava falando. O Deus construído pela religião dos homens. No caso, o cristianismo que ele estava contestando. Toda aquela formatação, aquela mecânica religiosa. Ok? Então, essa é a viagem do ateísmo até a modernidade de uma maneira resumida, que o tempo não nos permite. Aí quando chega no século XX, tem um homem chamado Gandhi, não sei se vocês já ouviram falar. Gandhi, ele num contexto onde os indianos estavam sendo massacrados pelos ingleses que se diziam cristãos, ele foi questionado por um inglês porque ele não cria em Cristo. E ele respondeu da seguinte forma: no vosso Cristo eu acredito, eu não acredito no seu cristianismo. Essa foi a frase de Gandhi. E quando a gente olha para a história, muitos ateus, eles foram forjados no contexto religioso judaico-cristão. Se fizer um levantamento, nenhuma outra matriz religiosa gerou tanto o ateu quanto a judaico-cristã. Nenhum. Um deles foi, por exemplo, Nietzsche. Você sabia que o Nietzsche, ele vem de uma família de tradição de pastores luteranos? Ele cresce nessa ambiência. O pai dele foi um pastor luterano, protestante. Ele sai desse contexto. Um outro que é bem conhecido, fico até com receio de falar o nome aqui, porque o pessoal vai achar que já é política. Já ouviram falar no Karl Marx? Calma. Fala do Karl Marx? Ele vem desse contexto judaico-religioso. O avô paterno dele era um rabino. O pai dele se converteu ao cristianismo. Contesta-se essa conversão, mas o fato é que está lá. O pai dele se converteu ao cristianismo. Era um judeu que se converteu ao cristianismo. Então ele cresce também nessa ambiência. Nietzsche, Marx, eles crescem nessa ambiência religiosa. E outros por aí afora. E aí então, veja, eles foram forjados, esses ateus foram formados no contexto religioso judaico-cristão. Por quê? Veja, pois o apego aos sacrifícios e ritos em detrimento à vida humana, a falta de amor e uma boa dose de hipocrisia, um discurso distante da prática por parte principalmente dos líderes, os ateizou. Passaram a não crer no Deus que a sua religião demonstrava. A religião deles demonstrou um Deus que eles não criam. E eles cresceram nessa ambiência. Um protestante, uma ambiência protestante, outro judaico. O que esses caras viram
para não crer no Deus da sua religião? Que Deus foi mostrado para eles? Será que a crítica que eles fazem, será que não é plausível? O que os pais mostraram para eles? Que Deus os pais mostraram para eles? Que Deus a comunidade religiosa deles mostrou para eles, na prática? O discurso é bonito. Que Deus os pais deles mostraram? Que Deus a comunidade deles mostrou? Que os ateizaram, os ateizou o Deus da sua religião? É de se pensar. Será que eles estavam completamente errados? Tudo endemoniado? Ou há uma crítica construtiva plausível? O que eles viram? O que mostraram para eles? Pense comigo. Chamo para pensar comigo. Quem vive como se Deus não existisse? Seja sincero comigo. Vamos ser sinceros no pensamento de gente grande, tá bom? Eles são todos adultos, vacinados, amém? Vacina em dia. Então vamos ter um papo de gente grande, de gente adulta. Vamos pensar junto? Pensa comigo. Quem vive como se Deus não existisse? O que se diz ateu, mas se ocorre os que lhe pedem ajuda e servem as pessoas nas suas diversas dificuldades? Ou o pastor bispo que tem um caso com a esposa do presbítero da sua igreja? Pensa comigo. Quem é que vive como se Deus não existisse? O que se diz ateu, mas ama ao próximo? Ou o sacerdote padre que abusa sexualmente de um menino? Pensa aí. Quem vive como se Deus não existisse? O que se diz ateu e é honesto nos seus negócios, que paga corretamente os seus impostos, ou líder de uma denominação religiosa, que vive do ministério e sai na lista dos mais ricos de seu país? Quem? Quem vive como se Deus não existisse? Você tem coragem de responder sinceramente? E se você for verdadeiro, você vai pensar corretamente a respeito disso. Quem é que vive como se Deus não existisse? Será que é o ateu mesmo? Será? É da gente pensar. Que esses ateus viram na sua ambiência religiosa. Que Deus, os adolescentes e jovens, e não são poucos, que está havendo um boom no Brasil, no mundo todo, de adolescentes e jovens que largaram a religião, a igreja de seus pais. Será que eles estão todos de errado? Ou que Deus, os pais, têm mostrado para eles? Que Deus, as comunidades religiosas, têm mostrado para esses adolescentes e jovens? Será que a culpa é deles? Será? É da gente pensar. Diante disso que acabamos de ver, quando se fala de ateísmo hoje, é preciso saber qual o referencial ou de qual divindade a gente está falando. Divindade, é ateu do quê? Dos deuses egípcios, persas, assírios, babilônicos, romanos, como a gente viu na história, dos deuses celtas, dos deuses maias, astecas, as divindades africanas, ou as divindades indígenas, ou o Deus da maioria do movimento evangélico como religião. Eu vou dizer para você, quando a gente entende o Evangelho, que a centralidade do Evangelho é a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, e isso é selado na alma, no espírito e na consciência, porque a cruz de Cristo não é um objeto, mas ela é uma consciência.
quando você entende isso, e a centralidade da cruz para os discípulos de Jesus e para a igreja de Jesus, a cruz nos ateiza. Oxi, como é que é isso? A cruz ateiza? A cruz ateiza do copo com água ungido. A cruz ateiza da meia e da toalha ungida. A cruz ateiza das construções humanas para se obter a salvação. A cruz ateiza das campanhas de sucesso e prosperidade. A cruz ateiza do evangelho da mágica e da superstição e da feitiçaria. A cruz ateiza desse Deus. A cruz ateiza dessas coisas. Não tem como. Não tem como. Se você está selado com a cruz e percebe a centralidade da cruz e o que Cristo fez na cruz, não tem como você ouvir o anti-evangelho e crer no Deus do anti-evangelho e viver a vida patrocinando o anti-evangelho. Não tem como não ser ateu do Deus caricato, de um movimento onde a fé foi transformada numa marca, num logotipo comercial. Deus me livre desse Deus, eu sou ateu. Fé virou logotipo, virou marca comercial. Não tem como crer num Deus desse, de um movimento assim. Não dá. A olhar para os evangelhos e pensar sobre Deus, o Deus ensinado e revelado por Jesus, fica difícil acreditar no Deus que está sendo pregado hoje em muitos lugares, seja em discurso, seja em estilo de vida. Aí sabe o que eu penso? Eu penso que ser ateu nesse contexto, sabe o que é? É não seguir o fluxo religioso vigente. É não se encaixar no quadrado imposto. É não se ver como fruto da indústria religiosa dos nossos dias. É não crer no Deus caricato que os homens, donos da religião, criaram a seu bel prazer. Nesse sentido aqui, eu sou ateu. Eu sou. Então, entrando no texto nosso aqui, que nós acabamos de ler em Mateus, no contexto do texto que nós acabamos de ler, Jesus havia entrado em Jerusalém um pouquinho antes. Por que eu estou falando do contexto? Porque é importante que você leia as Escrituras, texto dentro de contexto, porque sem isso se faz muita loucura de interpretação e gera muita confusão mental nas pessoas. Então, no contexto do texto que nós lemos, Jesus havia entrado em Jerusalém em cima de um jumentinho e ele foi ovacionado pelo povo nessa entrada triunfal. E logo após ele foi para o templo e ele observou que ali havia um comércio da fé, havia ali a exploração gananciosa e desonesta da fé das pessoas. E ele, indignado, ele literalmente virou as mesas, ele expulsou os oportunistas comerciantes da fé. E após isso, após este acontecimento, o pessoal, que era o pessoal da grana, que movimentava, que administrava toda a grana daquele comércio religioso que acontecia ali em Jerusalém, o pessoal do Sinédrio, não gostou do que Jesus fez e enviou uma comitiva de líderes, teólogos, doutores, para enfrentar a Jesus e perguntar com que autoridade ele havia feito aquilo. Ele estava pensando que era quem para fazer aquilo. Mandaram questionar ele, que é o texto onde a gente começa a ler aqui, a partir do versículo 23. E aí Jesus dá uma resposta, e como complemento de sua resposta, Jesus conta esta parábola dos dois filhos. E essa parábola dos dois filhos que nós lemos aqui, ela tem a temática, que é uma temática bem típica do Oriente,
porque ele usa dois exemplos de atitudes opostas, colocadas uma ao lado da outra, para ensinar o quê? Para ensinar acerca das motivações do coração do homem. Então, nessa parábola aqui, pode-se dizer que Jesus, ele está fazendo uma forte advertência de que aqueles homens que se diziam de Deus, representantes de Deus, eles viviam no chão da vida, como se Deus não existisse. Apesar de eles se dizerem homens de Deus, eles viviam no seu cotidiano como se Deus não existisse. Eles não eram ateus de confissão verbal, eles falavam de Deus, eles estudavam a respeito de Deus. Então eles não eram ateus de confissão verbal, mas eles eram ateus de modo de vida. As suas práticas no cotidiano, nos seus relacionamentos interpessoais, eles viviam como se Deus não existisse. Eles eram ateus na prática, não na confissão. E é isso que Jesus está dizendo para eles. E aí, quais são as lições que nós aprendemos dessa parábola? Veja o que está escrito aqui. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele, porém, respondeu: sim. Olha a confissão verbal: sim, Senhor. Porém, não foi. Prática de vida. Então, que lição nós aprendemos dessa parábola? Não basta dizer sim para Deus. Há um número enorme de pessoas que se dizem servos de Deus, dizem que sim, porém vivem o não. Suas confissões, declarações são belas, são bonitas, mas as atitudes cotidianas contradizem as suas palavras. Esta é a religião da aparência, da forma, da estética. Isso era o que estava acontecendo na época de Jesus com aqueles líderes religiosos. Eles haviam dito sim para Deus, mas se opunham a Ele com as atitudes do dia a dia. Então não basta dizer sim para Deus. O versículo 31 diz assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos, e aqui não dá para usar o termo vulgar, vamos deixar o termo que está escrito aqui, e meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Olha o que Jesus diz para esse pessoal. O que a gente aprende nessa parábola? Dizer sim para Deus é perigoso quando é mera confissão. É interessante notar aqui que Jesus, de propósito, mais uma vez, ele usa 2 figuras que eram execradas por essa cultura religiosa: o publicano e a meretriz. Ele usa as 2 figuras que eram execradas por esse pessoal, por essa cultura. E essa afirmação de Jesus, quando ele fala isso, olha, fala para esse pessoal que se achava de Deus, que confessava a Deus só de boca, e Jesus fala isso: olha, os publicanos e as meretrizes precedem vocês no reino de Deus. E quando Jesus ele diz isso, essa afirmação de Jesus desconstruiu todo o pedigree sagrado. Com Jesus, meu amigo, não tem essa de pedigree sagrado, não. Não tem essa. Não tem pedigree sagrado com Jesus. Não tem. Ele desconstrói toda a meritocracia religiosa. Ele desconstrói isso. E ele desconstrói também o nepotismo sacerdotal eclesiástico. Esse negócio de passando o império denominacional de pai para filho. Ele desconstrói esse negócio. Falando para aquele pessoal que se achava, que se enquadrava em tudo isso, falou: olha, na frente de vocês no reino do céu entra publicano e entra meretriz.
pedigree sagrado de vocês não significa nada diante de Deus. Carteirada eclesiástica não quer dizer nada. Seu título eclesiástico diante de Deus não tem valor nenhum. E ele diz: publicano e meretriz entra na tua frente. Falou na cara deles. Então é isso. Veja que o sim como mera confissão verbal não prova vínculo de comunhão com Deus. Sim, eu creio em Deus. Sim, eu creio em Jesus. Meu amigo, o sim da boca para fora, ele muitas vezes mascara as verdadeiras motivações do coração. No fundo, não quero fazer, mas quero parecer que estou fazendo. Quero parecer que sou santo. Quero parecer que sou espiritual. Mas saiba de uma coisa: Deus não se engana com os nossos discursos. Ele conhece o nosso coração e as nossas motivações. Versículo 30. Está escrito assim: dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, para ele ir para a vinha, trabalhar. Mas este respondeu: não quero, não quero. Depois, arrependido, foi. Depois arrependido foi. Que lição a gente aprende aqui? Tanto o sim como o não a Deus serão testados pelo tempo. O tempo dirá. O tempo vai dizer quem é quem. É o tempo que vai revelar se o que dizemos está intimamente ligado ao que somos. O tempo dirá. Pode ser que o não honesto e sincero de hoje coloque a pessoa na posição de reflexão, de introspecção e arrependimento, que a impulsione rumo às mudanças coerentes com o sim no chão da vida. Em contrapartida, o sim teórico, de mostrar o que se não é, de só vestir a roupagem da religião, de se achar melhor do que os outros, de ser o PhD da moral religiosa, de tratar as pessoas com preconceito, porque eu sou da moral. E essa coisa de teoria sem concretude na vida, essa confissão de Deus sem concretude na vida, a Escritura mostra que essa postura não se sustentará no grande dia do Senhor, que vai ser um dia grande e de grandes surpresas. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do Senhor, enquanto os que se dizem filhos do reino estarão de fora, rangendo os dentes. Muitos que a gente olha e fala assim: ixi, ele já tem cadeira cativa, ele é a quarta pessoa da Trindade. Haverá surpresa, porque na frente daquele pode ser que entre uma meretriz, ela entre e ele não. Muitos anônimos de Deus, de Cristo, estão espalhados na face da terra, humildes, sem ninguém conhecer, que não estão em TV, não estão em rádio, não estão nos púlpitos das grandes igrejas. Anônimos de Cristo sentarão com honra na mesa do Senhor naquele dia. Pessoas que a sociedade rejeita, que a pessoa não dá nada, que a pessoa que na nossa sociedade de capitalista de consumo valoriza as pessoas pelo ter, pelos bens que ela tem, e essas pessoas são tidas como escória, pessoas à margem da sociedade, serão grandes diante do Senhor naquele dia. Aleluia. E muitos que dão carteirada da sua função institucional
estarão de fora arranjando os dentes, dizendo: deixa eu entrar. E pessoas que nós nem imaginávamos estar lá, pessoas que não cabem em muitas igrejas, em muitas denominações, seja católicas ou protestantes, que são excluídas, que não cabem no estereótipo, estarão lá naquele grande dia, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente. O vento sopra onde quer, o Espírito Santo sopra onde quer, e nenhuma organização tem o poder de deter o agir do Espírito de Cristo. Que organização pode bater no peito e falar: aqui é do Espírito Santo, e o Espírito Santo age do meu jeito? Nenhum homem pode falar isso, porque o Espírito sopra onde quer. E nessa hora que a gente fala: ah, Deus está aqui, a gente usa isso como jargão. Deus está na terra toda, meu amigo. Depois que Jesus gritou: está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Não tem mais essa, não. Deus está nas paredes. O Santo dos Santos é onde tem gente que adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está na terra operando nos corações, meu amigo. Tem gente adorando a Deus em espírito e em verdade em lugar que você nem imagina. Tem muita gente que não está dentro de igreja nenhuma e está adorando Deus em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Tem muitos também que são ateus. Não de confissão, mas no modo de vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a verdadeira fé em Deus é a confissão dos atos de bondade e justiça no chão do cotidiano. A verdadeira fé em Deus não é a da boca. A gente é cheio de querer falar: ah, mas os espíritas fazem obra, mas não é isso que salva. E aí não faz obra para ninguém, vai tomar banho. É a santidade do casulo. É a santidade negativa. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Que santidade é essa? Isso não é santidade. A verdadeira fé em Deus não é a da boca, mas a prática existencial. Tem gente que fala: mas a fé em Deus não é só isso. Então é mais o quê? Eu olho para Jesus e vejo outra coisa. Eu vejo ele falando naquele grande dia, naquele cenário escatológico, falando com um grupo de pessoas assim: olha, venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive enfermo e vocês foram me visitar, eu estava preso e vocês foram me visitar. E a resposta desse pessoal não é a resposta de quem tem a confissão. Quando que a gente te viu e fez isso? Porque eles não conhecem. Quando? Não fiz isso para você não. Eles não tinham a confissão verbal, mas eles tinham a prática de vida, a lei impressa nas suas consciências. E Jesus fala: vem, porque toda vez que vocês fizeram um desses meus pequeninos, vocês me fizeram. O Deus da glória. Vem. Aí você vai lá em Mateus e vê o pessoal da confissão. Mas Senhor, não vai deixar a gente entrar? Expulsamos o demônio, curamos o enfermo. Foi maravilha atrás de maravilha. Ele fala: não conheço vocês. Foi só confissão. Foi só verbal. Então, meu, é a prática existencial, ou seja, aquilo que encarna em você nos encontros humanos. O que é que encarna em você nos seus encontros humanos? O que é que encarna no PC, nos encontros humanos do PC, nos seus relacionamentos interpessoais? É
É isso, meu irmão, não é a confissão da boca, mas é a prática existencial, aquilo que encarna em você nos encontros humanos, nos relacionamentos interpessoais. E aí, PC, como é que é isso aí? Como é que é isso aí, Rock? Como é que é isso, Cássio? Como é que é isso, Alexandre? Como é que é isso, Edinaldo? Como é que é isso, Ricardo? Cláudio, Edmar? Como que é isso? Como é que é isso, Xuxa? Como que é? A gente deve pensar a respeito disso. Ou nós vamos continuar gerando ateu na nossa ambiência religiosa? Vamos? Vamos gerar mais Nietzsche? Vamos gerar mais Karl Marx? Por causa da nossa vida, por causa do Deus que a gente mostra para os nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes, nas nossas comunidades? Vai continuar sendo assim? Você quer isso para o seu filho? Para a sua filha? A única fé que se aproveita é aquela que é confessada no chão da vida. A única confissão de fé em Deus que importa é aquela que se materializa no bem ao outro. Meu amigo, se não for isso, não tem valor diante de Deus a confissão de conversa mole. O filho aqui que falou sim, era a confissão, ele falou sim e não fez a vontade do Pai. Era a confissão de conversa mole. Não adianta, diante de Deus não vale a confissão de conversa mole. Pode ser a confissão de Westminster. Depois você pesquisa lá o que é a confissão de Westminster. Pode ser essa confissão. Pode ser o credo apostólico. Se não tiver concretude na vida, é viver como se Deus não existisse. É negar a existência de Deus. É ser na prática o verdadeiro ateu. É assim. É assim. E eu quero terminar dizendo o seguinte, perguntando para nós todos. Eu vou usar a primeira pessoa, mas em quadro. A pergunta é para mim também. E você? A sua vida no cotidiano e a maneira que você trata as pessoas é uma confissão de que Deus existe ou uma confissão de que Deus não existe? Você está vivendo como se Deus existisse? Você está vivendo como se Deus não existisse? A sua vida no cotidiano é um sim ou não para Deus? E aí, eu não quero entrar no solo sagrado da tua vida. A tua vida é o teu solo sagrado. Eu só entro na sua vida se porventura você me convidar. E mesmo assim, se isso vier a acontecer, eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés, porque a sua vida, seu solo sagrado é terra santa. Eu não posso arbitrar pela sua vida, nem fiscalizar a sua vida, porque o Evangelho não é isso. Se for fiscalização de vida, não é Evangelho, é religião. Então você, nesse solo sagrado da tua vida, que tem que responder essas coisas para você mesmo. Olhar para dentro de você e ver se a sua vida, no chão da vida, na prática, é vida de ateu ou vida de quem crê em Deus.